Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Hoje é um dia especial, vocês já observaram que a casa está festiva. Então, iniciando os trabalhos, vamos levar o nosso pensamento entregando a nós mesmos, a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz. E cheios de gratidão, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Hoje, a explanação doutrinária estaria a cargo do nosso querido Walterney Reis, mas ele teve um imprevisto e quem vai substituí-lo vai ser o nosso trabalhador da casa, diretor da casa, o querido, como nós chamamos de Feijão. Mas antes da explanação, nós vamos ter o Coral Kids. É a primeira apresentação deles. Então, se prepararam durante esses meses e, com muita alegria, eles vão apresentar a canção Caridade. Depois do coral, o Feijão fará a explanação. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui minha colega Sheila. O projeto Evangelizar com Música é um projeto idealizado pelo Feijão. E eu tive a honra de ser convidada para trabalhar com essas crianças e executar o projeto. A música é de autoria do Feijão também. O tema é caridade e trabalhamos esse tema durante todas as aulinhas que eles tiveram, os ensaios, né? Então, eles estão sabendo bem direitinho o que significa caridade, em todos os sentidos. E convidamos a todos que tragam seus filhos, que tragam suas crianças para o centro espírita. O Feijão e a Gladys já disseram que vão estudar um tempo maior ano que vem para a gente poder evangelizar com música essas crianças, né? Música, teatro, enfim, arte, tudo aquilo que eles gostam, né? Então, eu convido a todos que venham, que prestigiem nossa casa espírita, que tragam seus filhos, que vai ter bastante atividade legal para eles a partir do ano que vem. Os interessados é só virem aqui, falar comigo, com o Feijão, com a Gladys, com a Shirley, né? A Shirley convidei a Shirley para fazer parte do projeto também, porque a Shirley é uma excelente cantora, coisa que eu não sou, mas ela é. E é isso, né? Então, tragam seus filhos, por favor, venham para a Casa Espírita, que aqui eles vão ser bem acolhidos e vão aprender o significado do amor e da caridade. Vamos lá, pessoal? Todo mundo sem vergonha. E vamos colocar a força na... Isso, e o Pedro vai... Já sabe, né, Pedro? 1, 2, 3. Caridade é ser bondade, é sorrir e ajudar, uma mão que se estende, faz tudo iluminar. Caridade é luz no coração, é plantar a paz em cada mão. Com Jesus aprendemos a amar.
e compreender. Perdoar é gesto lindo e nos ensina a viver. Caridade é luz no coração, é plantar a paz em cada mão. Com Jesus aprendemos a amar, espalhando a esperança no olhar. Caridade é semear alegria em cada olhar, dividir o que temos, é saber compartilhar. Caridade é luz no coração, é plantar a paz em cada mão. Com Jesus aprendemos a amar, espalhando a esperança no olhar. Jesus Cristo nos mostrou o seu coração de luz, e o amor é a estrada que ao bem sempre nos conduz. Caridade é luz no coração, é plantar a paz em cada mão. Com Jesus aprendemos a amar, espalhando a esperança no olhar. Boa noite a todos. Boa noite. Agora vem a parte difícil, né? Tentar substituir as crianças que cantaram maravilhosamente. Parabéns a Elisa, a Shirley, a todo o coral Allan Kardec Kids. E a música Caridade é o lema que Kardec deixou para nós. Fora da caridade não há salvação. Então, precisamos aprender a respeito da caridade se quisermos chegar à tão sonhada felicidade. O tema deste mês, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, é o Sermão do Monte. No mês de dezembro, nós lembramos o nascimento de Jesus, e o Centro Espírita Allan Kardec, há vários anos, já vem no mês de dezembro, trazendo a figura de Jesus para a gente refletir um pouco a respeito da grandeza desse Espírito. De tão grande, de tão importante que dividiu a história da civilização ocidental em antes e depois da sua chegada. E o Sermão do Monte, para que a gente possa compreender melhor ele, nós temos que dar uma pincelada rápida na história do planeta. Segundo a ciência, o nosso planeta tem entre 4 e 5 bilhões de anos. E, de acordo com a classificação dos planetas que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, com mensagens do Espírito Santo Agostinho, a nossa Terra, de acordo com o Livro dos Espíritos, já foi um planeta transitório. E a maior parte da história do planeta Terra foi como mundo transitório. Por quê? Depois do mundo transitório, nós fomos elevados a mundo primitivo, onde os espíritos fazem as suas primeiras encarnações. Então, se a gente for analisar
a história do homem no planeta, ela é nova. No máximo, 1 milhão de anos para cá, nós temos o homem, o elemento inteligente do universo, já com capacidade de pensar, tomar decisões e, é claro, com responsabilidade sobre o seu destino. E depois, há cerca de 2 mil anos, o nosso mundo foi promovido mais uma vez, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Então, nesse momento, assim, o que marcou essa elevação foi a chegada de Jesus no planeta. É importante a gente compreender quem é Jesus. Jesus é um espírito responsável pela evolução do planeta Terra. De acordo com a divisão de Allan Kardec a respeito das categorias de espíritos, lá nós temos os espíritos imperfeitos, que são a base da pirâmide, que somos todos nós. Temos depois os bons espíritos, e finalmente temos aqueles espíritos que chegaram, fizeram toda a evolução e chegaram à condição de espírito puro. Então são eles os responsáveis pelo gerenciamento dos destinos do universo. E o próprio Jesus é o responsável pelo destino do planeta Terra. Então, quando nós somos promovidos, ele veio ao planeta para quê? Para nos trazer a sua mensagem, ou seja, o código que rege o universo, que é a lei de amor. A lei de amor, ela gerencia os destinos aqui na Terra, no planeta Júpiter, no planeta Saturno, nas outras galáxias que tem do universo. Então, é a lei universal. E a partir da chegada de Jesus, nós começamos lentamente a tentar compreender a lei de amor, que ela está dentro do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É o resumo de tudo aquilo que Jesus veio pregar e também exemplificar. Ele foi a personificação do amor. Então, de lá para cá, lentamente nós estamos tentando conjugar o verbo amar. Inicialmente, a gente conjuga o verbo amar no sentido possessivo. Meu esposo, minha esposa, meu carro, minha moto, minha televisão, meu celular, é tudo meu. Isso demonstra que isso é uma característica dos mundos de provas e expiação. Porque ainda é muito forte nesses mundos o orgulho e o egoísmo. Por isso que a gente vê tanta dificuldade, tanto drama, tanta violência nos dias de hoje. O que é isso? Isso significa que nós, como espíritos, ainda precisamos evoluir. Mas, sendo a Terra um mundo que está sendo promovido, nós estamos vendo também que, ao lado dos maus, existem bons espíritos que estão vindo para quê? Para nos auxiliar a fazer a evolução. Então, encerrando essa parte, a vinda de Jesus ao planeta era um sinal de quê? De que a Terra estava sendo promovida. É importante a gente lembrar que a Terra, como mundo primitivo, desde o início da civilização, em torno de 30 mil anos aproximadamente, foi um mundo primitivo. Agora, como mundo de provas e expiação, nós vamos viver no máximo 2.000 anos aproximadamente. E a partir daí, nós vamos ter um mundo melhor. Um mundo com mais paz, com mais tranquilidade. Então, Jesus, quando nos trouxe o Sermão do Monte, ele nos mostrou as dificuldades que nós passamos e nos mostrou também o futuro que nos espera. Diz ele, bem-aventurados os pobres de espírito. O que a gente compreende por pobres de espírito? Normalmente a gente compreende pobre de espírito como sendo alguém ignorante, não é? Não. Mas os pobres de espírito, segundo Jesus e também segundo Allan Kardec, porque Allan Kardec fez o quê? Depois de nos trazer a parte filosófica da doutrina, com o Livro dos Espíritos.
Depois de nos trazer a parte científica, com o livro dos médiuns, ele veio trazer a moral do Cristo de uma forma clara, límpida, cristalina, porque nesses 2000 anos, infelizmente, nós mudamos o entendimento, mudamos a forma como a gente entende, como a gente fala, a respeito das palavras do Cristo. Então, houve a necessidade de Allan Kardec nos trazer novamente o Sermão do Monte para que a gente compreenda. Por exemplo, os pobres de espírito, então, não são os ignorantes, não, mas são os humildes. Aqueles que não se julgam superiores, nem donos da verdade. Um exemplo de espírito humilde, Sócrates, o grande filósofo que encarnou na Grécia, dizia, só sei que nada sei. E era um espírito da mais alta envergadura. E nós, muitas vezes, achamos que somos a cereja do bolo, acreditando que sabemos de tudo um pouco e, no fim, não sabemos de nada. Não sabemos nem colocar em prática o exemplo de Jesus. Então, no mundo de hoje, o orgulho intelectual é um dos maiores obstáculos ao progresso espiritual. Muitas vezes a gente pega uma passagem da vida de Jesus e sai falando a respeito dela sem compreender realmente o verdadeiro. E aí, Allan Kardec nos esclarece que o sofrimento não é uma punição de Deus, não. Mas muitas vezes a gente acha que Deus é injusto. Ah, Deus dá para o meu vizinho um carro do ano, uma televisão de 60 polegadas, e eu lá com uma televisãozinha de 32 polegadas, e eu ainda sou do tempo que tu ainda botava um bombril na antena interna para poder pegar melhor a televisão. E funcionava. Hoje em dia, claro que tem internet, tem tudo mais. Mas então, a gente pensa que Deus é injusto. Mas não. Deus não é injusto. Nós que cometemos erros nas vidas passadas e agora estamos fazendo o quê? Estamos pagando a conta. Quem compra um carro novo, ou tem dinheiro para pagar à vista, ou que tem que pagar em N prestações. Então, o que aconteceu? Nós erramos. Deus é tão bom, é tão justo, que nos dá a oportunidade de pagar aquilo que nós devemos, o erro que nós cometemos, em suaves prestações através das reencarnações. Então, quando a gente analisa o nosso sofrimento hoje, qual é a causa? É Deus? Não. O grande causador do nosso sofrimento somos nós mesmos, porque erramos no passado. Um exemplo, estamos falando sobre Jesus. Depois que Jesus foi preso, Pilatos não condenou Jesus, mandou de volta para os sacerdotes, e os sacerdotes pediram ao povo que escolhessem quem libertar, Jesus ou Barrabás. É claro que nós pedimos que libertasse Barrabás, cometemos um erro. Nós condenamos o inocente. Então, hoje, a humanidade como um todo está pagando, por quê? Por esse erro que cometeu com Jesus. Ele não era criminoso. Ele era alguém que veio nos trazer um mapa da mina para chegar à tão sonhada felicidade. Então, é importante relembrar que quem sofre hoje está resgatando erros do passado. Então, vamos analisar o nosso sofrimento para tentar compreender no que nós erramos no passado. Depois, Jesus nos diz que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente sempre pensa que a mansidão é fraqueza, não é? Mas não. O manso e pacífico é alguém que tem o domínio sobre si mesmo. Ele não reage, ele age. Vamos lembrar, Moisés era do tempo do olho por olho, dente por dente, porque naquela época nós éramos bárbaros, ignorantes, precisávamos de uma lei forte. Hoje em dia, nós precisamos do quê? Da lei do amor. Então, os mansos e pacíficos venceram o orgulho, venceram o egoísmo e
aí estão em paz. Estão em paz consigo mesmo. E à medida que a gente está em paz conosco mesmo, o mundo também tem um pouco mais de paz. Então, depois, Allan Kardec nos traz, no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm sede de justiça. A palavra justiça é muito utilizada nos dias atuais. Só que é importante a gente compreender que existe a justiça divina, que é perfeita, e a justiça humana, que é imperfeita, e é muito limitada. E apesar de que a justiça humana vem evoluindo. Antigamente, quem roubava, a gente não dava para botar a mão. Hoje em dia, ou vai para a prisão, se é a primeira vez que ele comete este erro, pode até pagar cestas básicas, pode ter a pena abrandada. E antigamente não. Então, quem tem fome e sede de justiça, ele, através da reencarnação, a gente compreende. O funcionamento é da justiça divina. E, muitas vezes, a gente pensa, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas quem cobra de nós é a nossa consciência, porque a nossa consciência é como um gravador. Grava tudo que nós fazemos. E não podemos esquecer também que é na nossa consciência que estão escritas as leis divinas. As leis divinas, Allan Kardec nos apresentou, que não são nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos de Moisés, que foram apresentados para nós sobre a ótica de Allan Kardec, que está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, que são as leis morais. Então, as leis morais estão aqui dentro. Eu sei que eu não posso roubar, não posso matar, não posso cobiçar a mulher do próximo, e tudo aquilo que tem lá nos 10 mandamentos, eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço. E aí o que acontece? Eu fico devedor perante a justiça divina. E tem alguns companheiros nossos que dizem, aceita Jesus que tu está salvo. Errado. Jesus não salva ninguém. Jesus nos deu o quê? Os instrumentos para que a gente possa fazer a nossa evolução. E até porque, quando nós analisamos a justiça divina, Allan Kardec, na quarta obra codificada, que é o Céu e o Inferno, onde ele analisa a justiça divina e a providência divina, no capítulo 7, ele nos traz o Código Penal da Vida Futura. E lá no Código Penal da Vida Futura, tem tudo aquilo que nós precisamos fazer para corrigir um erro. A salvação, aceitar Jesus corrige o erro? Não, é o início. Então, no Código Penal da Vida Futura, cada vez que nós erramos, nós temos primeiro nos arrepender do erro que cometemos. Às vezes é difícil a gente se arrepender, porque a gente muitas vezes acha que agindo errado está agindo certo e finda o pé que está certo, não é assim? Então, primeiro passo, arrependimento. Aí depois vem a expiação, ou seja, eu tenho que passar por tudo aquilo que eu prejudiquei os outros. Então, por isso que a Terra é um planeta de provas e expiação. Expiação por quê? Estamos corrigindo os erros do passado. E a Terra é um planeta de prova por quê? Porque nós estamos sendo provados na nossa decisão de nos transformar em espíritos melhores para chegar à tão sonhada felicidade. Então, depois da expiação, ainda tem a reparação. Eu tenho que repor aquela pessoa ou aquela família o mal que eu fiz para ele. Então, muitas vezes a gente vê alguém que é um funcionário dedicado, o patrão pisa nele, ele está sempre ali fazendo o que o patrão quer. Provavelmente ali nós estamos vendo alguém que já passou pelo erro, pelo arrependimento, pela expiação, e hoje está reparando. Está repondo ao patrão aquilo que ele tirou no passado. E depois, Jesus fala, e Allan Kardec comenta, bem-aventurados os misericordiosos. O que é a misericórdia? A misericórdia é a aplicação prática da caridade moral. Nossa Allan Kardec Kids, coral Allan Kardec Kids, cantou a música Caridade. Só que a caridade, de acordo com o significado
dentro da doutrina espírita, ela é muito maior que aquela caridade. Está chegando o Natal agora, por exemplo. A nossa consciência às vezes se sente culpada por termos erros que cometemos durante o ano. A gente abre o coração e distribui cestas básicas, a gente distribui brinquedo para as crianças. Essa é a caridade material, que pode ser chamada também de beneficência. Mas a caridade moral, o que é a caridade moral? Caridade moral é compreender que todos nós estamos no mesmo barco. Somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos que erram. Então, nós temos que ter paciência. Temos que ter compreensão para com os erros dos outros. Pega uma água. Tem que focar a voz que eu tenho que cantar depois também. Então, a caridade moral é ser um pouco mais complacente na família, não ficar cobrando tanto dos familiares. No nosso grupo de WhatsApp, não ficar lá arrumando treta com todo mundo só para ver o que vai acontecer. Então, isso é ter misericórdia. O que é? É colocar em prática aquilo que Jesus disse a Pedro, quando Pedro perguntou quantas vezes deverei perdoar. Jesus disse a Pedro que deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes. É um número bem grande, não é? Mas é 70 vezes 7 vezes cada vez que alguém cometer um erro contra nós. Ou seja, nós temos que aprender a perdoar indefinidamente. E é importante, olha, a respeito do perdão. Normalmente a gente é severo com o erro dos outros, não é? É muito bom apontar o erro de alguém. Mas e o nosso? A gente sempre pede que tenham misericórdia para conosco e somos duros para com os outros. Sim, então. Depois, Allan Kardec nos traz a sua visão a respeito do bem-aventurados os puros de coração. Quem é o puro de coração? A pureza de coração está nas intenções, não nas aparências exteriores. Ou seja, nós não devemos ter segundas intenções para com as pessoas. E tem gente que tem a segunda, a terceira, as quartas intenções. Então, nós temos que procurar ser puro de coração. Por exemplo, o que é ser puro de coração? Ter pensamentos elevados que a gente sabe. Eu tendo bons pensamentos, eu estou atraindo que tipo de companhia espiritual? Estarei atraindo bons espíritos. Agora, se eu não sou um puro de coração, eu fico pensando mal para as pessoas, emitindo pensamentos de ódio, de raiva, de inveja. Que tipo de companhia espiritual eu vou estar trazendo para perto de mim? Espíritos do mesmo naipe, maus espíritos. Então é importante a gente controlar o nosso pensamento. Mas às vezes a gente pensa que não consegue controlar o pensamento. Devemos tentar fazer isso e conseguiremos, porque estamos vivendo em um mundo de influência. Os bons espíritos querem nos ajudar, mas a gente também tem que pensar positivo para receber a ajuda deles. Só que o que acontece? Normalmente a gente aceita com muita facilidade as ideias dos maus espíritos e aí acaba complicando na nossa vida. Depois, Kardec nos apresenta bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É importante a gente compreender que o bem sempre foi perseguido nos mundos moralmente imperfeitos. Então, aqui no nosso planeta Terra, é um mundo de provas e expiações, onde ainda existem muitos espíritos em condições más, é claro que eles estão tentando nos influir. E o que acontece? Eles sabem que uma das leis que regem o universo é a lei de progresso. Isso significa que a Terra, apesar deles fazerem o possível para entravar o progresso da Terra, isso vai acontecer. Eles podem atrasar 1 ano, 10 anos, mas o progresso vai acontecer e nós vamos chegar a mundo de regeneração. Então, por isso que eles estão em cima de todos nós,
tentando nos tirar do caminho do bem. Por quê? Para continuarem sendo as nossas companhias espirituais. Depois, Jesus pede amar os inimigos. O Sermão do Monte. É uma das coisas mais difíceis de fazer, não é? Porque o inimigo é aquela pessoa que bota o dedo na nossa ferida, não é? Mostra os nossos defeitos, às vezes pisa nas nossas virtudes. E qual é o nosso primeiro pensamento? É voltar lá para o olho por olho, dente por dente, e agir da mesma maneira com que eles agem conosco. Mas Jesus disse, precisamos amar os nossos inimigos, por quê? Porque hoje em dia, o Espiritismo nos traz bem claro a respeito da influência dos maus espíritos. E ele coloca que a influência dos maus espíritos chama-se obsessão. E que existem vários graus da obsessão. Então, se eu perdoar o inimigo, eu consigo quebrar esse vínculo que me prende a ele e vou seguir em frente na minha vida. Perdoei, eu continuo. Ele pode continuar com raiva de mim, tentando me fazer o mal, mas eu já me livrei dessa parte. Então, é importante a gente aprender a amar os inimigos. E, finalmente, Allan Kardec encerra o Sermão do Monte comentando o que diz Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muitas vezes as pessoas têm conhecimento e passamos a evoluir. Falei antes. Eu ia dizer que já fomos, não, ainda somos espíritos imperfeitos, estamos tentando chegar na categoria dos bons espíritos e para depois chegar à condição de espírito puro. A gente tem que começar a pensar, olha, Jesus, há 4 bilhões de anos, já era espírito puro, estava coordenando a evolução do planeta Terra. Nós, um dia, vamos estar na mesma condição de Jesus. Quanto tempo vai levar? Cada um sabe a velocidade com que faz a sua reforma íntima, como se melhora. Mas, ser perfeitos como Deus é perfeito, Allan Kardec nos esclarece isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou deixar como sugestão de leitura para você, que é o homem de bem. O que nós precisamos fazer para nos transformar no homem de bem, que é um espírito mais feliz do que nós? Não estamos todos atrás da felicidade? Então, a felicidade nós só vamos conquistar quando nós conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que Allan Kardec nos coloca como homem de bem. Então, e Jesus e Kardec não exigem santos de pronto, não. Cada um de nós tem a sua velocidade de evolução, vai fazer a sua evolução. Ou pelo amor, compreendendo os ensinamentos de Jesus e colocando em prática, ou pela dor, sofrendo as consequências dos erros que nós cometemos. Então, é importante a gente compreender que o Sermão do Monte é um guia para a nossa transformação de espíritos imperfeitos para chegarmos à categoria dos bons espíritos. Quando a gente tem descrição na literatura espírita de como vivem, de como agem os bons espíritos, a gente fica com a ponta de inveja. Eu quero chegar lá. Cada um de nós pode chegar lá. Provavelmente não ainda nesta encarnação, mas se nós conseguirmos chegar no final da nossa vida um pouquinho menos imperfeitos do que quando aqui chegamos através do nascimento, terá valido a pena. Obrigado a todos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigada, professor, pela explanação.
Esse tema sempre é maravilhoso de se ouvir e é incansável, sempre temos o que aprender. Dando sequência, agora passamos para o nosso passe coletivo. Eu convido cada um de vocês que fechem os seus olhos. Convido aos que nos assistem de suas residências para que também possam disponibilizar uma água que ela será fluidificada. E vamos elevar nosso pensamento para receber essas energias do passe. Junto de cada um de nós encontra-se um espírito iluminado que está nos envolvendo numa energia de paz, de amor, de saúde, de gratidão, cuidando do nosso corpo, mas cuidando também do nosso espírito, para que possamos a cada dia sermos melhores e caminharmos em direção a sermos homens de bem. E assim, com muita gratidão, com muito amor no nosso coração, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. E que assim seja. Para nós encerrarmos a nossa noite, teremos o coral do Centro Espírita Allan Kardec, que vai nos brindar com 2 músicas. Uma delas é o tema do mês, Sermão do Monte. E a seguinte, Oração Dominical. Estejam à vontade. Bem-aventurados os humildes que guardam a fé, que não buscam glória nem se exaltam em vão, na alma encontram a razão e aceitem em si a luz da consolação. Bem-aventurados os que sofrem e choram por amor, pois suas lágrimas elevam o espírito ao Senhor. Sem a frente na dor, a caminhar com ternura, descobre que a vida se desce em bondade pura. Bem-aventurados os que buscam a justiça com ardor, e não se rendem à mesquinharia ou ao temor. Sua fome de bem não se sacia em vaidade, mas florescem frutos de eterna caridade. Bem-aventurados, misericordiosos e pacientes, bem-aventurados, que amparam o caído e consolam os doentes. Sua compaixão é farol no escuro da estrada, guiando os irmãos com mãos sempre dedicadas. Bem-aventurados os puros de coração sincero, que evitam a falsidade e o mal por inteiro.
a discórdia carrega a sombra do temor. Semeiam a esperança e o bálsamo do amor. Bem-aventurados os perseguidos pela verdade. A verdade. Que suportam os juízos da calúnia e a maldade. A coragem em Cristo fortalece seu viver. E a paciência guia a luz do bem fazer. Portanto, segue sempre com a fé como guia. Sua fé te guia. Na lei do amor, no serviço e na harmonia. Cada gesto de luz é semente de eternidade. E todo ato de amor constrói a verdadeira felicidade. Pai amado, que estás no céu, teu nome é santo, fonte de véu, a luz divina, guia o coração, na caridade, a nossa missão. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se refaça. Venha teu reino, reino de luz, com tua lei, que a alma conduz, faz-nos humildes, fiéis no labor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dai-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se refaça. Pai nosso reino, reino de luz, com tua lei que a alma conduz, faz-nos humildes, fiéis no labor, servindo ao próximo com teu amor. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se refaça. Livra-nos, Pai, das tentações, que o mal não toque nossos corações. Ensina-nos sempre a perdoar, e no teu nome vamos confiar. Santifica-nos.
Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e o teu reino em nós se levar. Agradecemos a presença de todos vocês, também cumprimentamos o coral, que está sendo brilhante, e desejamos um domingo de paz e uma semana de muito amor e tranquilidade na alma de cada um de nós. Vamos lá.